Olá, graça e paz. Quero compartilhar com vocês, à luz desses momentos tão importantes que a gente vai passar de aprendizagem, uma experiência de evangelho integral e de espiritualidade integral à luz da vida de Dorcas. E quero compartilhar isso com você como uma maneira de estimular você cada vez mais a desenvolver a sua espiritualidade, a entender o conceito do que é espiritualidade integral e poder avançar na sua vida, no seu ministério, como uma mulher chamada por Deus para fazer diferença nesse tempo. Vou compartilhar com você a minha tela e esse material fica aí totalmente disponível para que você possa também estudar, voltar a ele e que ele seja bastante inspirador para a sua vida. Vamos lá. Eu dei a essa nossa reflexão de hoje o título de Desafios do Evangelho Integral, Mulheres Metodistas e a Experiência de Dorcas. Mas eu acredito que esse texto e essa reflexão sirvam para qualquer mulher, em qualquer condição, qualquer circunstância da sua vida, qualquer igreja. Eu entendo que é uma experiência bíblica e que é profunda para cada uma de nós. Bem, quero começar me apresentando um pouquinho para que você possa me conhecer melhor. Meu nome é Ideide, eu sou bispa da Igreja Metodista. Atualmente eu cuido da 8ª região eclesiástica. A 8ª região compreende os estados de Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Distrito Federal e, a partir do último concílio, também o Rio Grande do Norte, como campo missionário nacional. Eu sou doutora em estudos literários pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Também lá fiz meu mestrado em comunicação social. Eu sou jornalista e sou teóloga formada pela nossa Universidade Metodista de São Paulo. Sou professora de jornalismo também e durante bastante tempo atuei na Universidade Federal em Viçosa. Sou pesquisadora na área de religião e tenho muitas coisas escritas sobre religião e identidades culturais. E mais recentemente também concluí um MBA em liderança, produtividade e gestão de pessoas. Atualmente, eu moro em Brasília, eu sou casada com o pastor Otávio Júlio Torres e eu tenho 2 filhas, a Amanda e a Giovana, ambas aí na adolescência. Bem, quando eu falo sobre a vida de Dorcas, eita, gente, vou aproveitar que estamos ao vivo, né? Ao vivo tudo pode acontecer. Vou voltar aqui um pouquinho com você. Bem, quais são os objetivos dessa aula que a gente quer compartilhar? O primeiro é compreender os conceitos de evangelho, espiritualidade e santidade integrais. Também perceber as relações que existem entre esses conceitos e as influências deles no nosso cotidiano e na prática da nossa fé. Eu desejo também identificar aspectos da nossa vivência que podem ser tocados pela graça de Deus e que devem levar a gente a expandir os nossos limites. Nós vamos perceber os impactos disso na nossa autopercepção como parte da igreja e na nossa atuação em sociedade. E vamos descobrir os caminhos para construir ou reconstruir as relações que estejam mais conectadas ao nosso propósito e à nossa missão. E nós vamos fazer todas essas coisas enquanto nós estudamos a vida de Dorcas e como ela se colocou como uma liderança muito importante para nos apontar exemplos concretos de uma vivência da espiritualidade e do evangelho integral. Bem, vou começar definindo para nós, acho que algumas de vocês podem conhecer, outras não, o que é a palavra evangelho e qual o significado dela. A palavra evangelho vem do grego evangelion e significa boa nova ou boa notícia. Essa palavra é constituída de 2 raízes. Uma que é eu ou ev, que significa bom e agradável, mais o sufixo angelein, que vem do verbo anunciar, contar, de onde a gente tem também a palavra angelus, de onde vem anjo, que significa mensageiro. Então, evangelion é aquele que traz a boa notícia, essa nova que chega por meio de um mensageiro. O termo originário dessa palavra é do contexto militar romano, quando um integrante da tropa, que era o mensageiro, vinha ao seu comandante para contar as novidades daquela incursão militar que tinha sido bem sucedida. Resumidamente,
é a boa notícia que aparece como prestação de contas de uma guerra vencida. Portanto, o Evangelho tem o poder de impactar as pessoas com a notícia de uma vitória sobre condições difíceis. Já a palavra santidade, nós vamos aqui usá-la bastante no contexto wesleyano. A santidade é o tema de 2023 da Igreja Metodista. E nós entendemos a santidade não como um fator estanque, nem como um momento ou um alvo final a ser alcançado. Mas a santidade é um processo permanente da vida do cristão e da cristã enquanto nós estamos nesse mundo. Não há perfeição na terra. O ser humano tem sempre necessidade de crescer em graça e avançar diariamente no conhecimento e no amor de Deus. Isso é o que Wesley diz em um dos seus sermões. Assim sendo, se trata de uma jornada que a gente vive para se tornar mais parecido, mais parecida com Jesus. Wesley segue dizendo: aquele em quem existe a mente de Cristo e que anda como Cristo andou, aquele que não é motivo de tropeço para os outros. Essa é a definição que ele tem de alguém santo. Também ele enfatiza que esse processo se dá de modo relacional, quer dizer, a gente nunca pode falar de santidade de uma maneira egoísta, de uma maneira individualista ou de uma maneira isolada. A santidade tem sempre um contexto comunitário e relacional. E ele diz isso nas seguintes palavras bastante famosas: o Evangelho de Cristo não conhece outra religião que não seja religião social. Não conhece santidade que não seja santidade social. Já o termo espiritualidade, a gente tem aí uma série de definições possíveis e eu quero compartilhar com você alguns aspectos bem específicos. É claro, isso já é evidente, inclusive hoje nos meios organizacionais, nós já temos a plena convicção de que o ser humano tem uma necessidade da dimensão espiritual. Isso é visto hoje em várias organizações, não apenas aquelas marcadamente religiosas. Já é entendido que a espiritualidade dá ao ser humano um senso de pertencimento, de propósito e de identidade no mundo. Cada religião define os termos dessa espiritualidade, mas para nós, cristãos e cristãs, não existe a possibilidade de uma espiritualidade não bíblica. O apóstolo Paulo vai nos ajudar a conceituar isso muito bem. Para ele, ser alguém espiritual é basicamente ser uma pessoa conduzida não por qualquer espírito, mas pelo Espírito de Deus. Em Gálatas 5, de 19 a 21, ele demonstra que ser conduzido pelo Espírito de Deus é gerar coisas que provêm do Espírito de Deus e não da gente mesmo. E a espiritualidade bíblica possui algumas características especiais. Eu poderia listar muitas outras, mas nós vamos trabalhar apenas algumas aqui com vocês nesse nosso encontro de hoje. Quais são as características da espiritualidade bíblica que eu estou destacando? A espiritualidade bíblica basicamente gera transformações. Ela não é estanque, ela não é parada, ela não é um pacotinho fechado que a gente tem, mas ela é dinâmica e ela acontece no contexto da nossa vida. Ela promove mudanças interiores na vida da pessoa. Portanto, o processo da espiritualidade, da santidade cristã, ocasionados pelo anúncio do evangelho, gera conversão. E a gente vai chamar aqui conversão dessas mudanças interiores que ocorrem na pessoa. E são mudanças que vão gerar aspectos exteriores bastante possíveis da gente perceber. Mas a espiritualidade bíblica também produz mudanças relacionais. Isso tem a ver com a maneira como nós vamos passar a nos relacionar com Deus, com outras pessoas, com a criação e com a comunidade. A espiritualidade bíblica também promove mudanças sociais. Ela pode fazer isso de várias maneiras, promovendo encontro entre pessoas de classes sociais diferentes, de classes religiosas diferentes. Isso aconteceu na época de Jesus. Pessoas que talvez não se encontrassem e não convivessem, passam agora a fazer isso por causa do evangelho. Mas ela também promove mudanças sociais quando ela permite que a gente cresça dentro daquela sociedade, resgatando a nossa dignidade, sendo reconhecidos como promotores da justiça
e provocando mudanças que realmente trazem um despertamento para que as pessoas não sejam mais oprimidas por relações sociais, econômicas, políticas e religiosas de origem injusta. A espiritualidade bíblica também nos dá força, vigor, dinamismo e ousadia frente aos desafios da vida. A espiritualidade bíblica promove, portanto, uma emoção saudável. Por fim, a espiritualidade bíblica promove a fé e a esperança no porvir. A gente não vive essa espiritualidade bíblica como uma dimensão apenas do nosso presente, mas ela tem reflexos sobre a maneira como a gente espera que o dia de amanhã seja. Portanto, é uma espiritualidade bastante ampla e, por isso, essencialmente, ela é integral. Basicamente, o que a gente quer dizer com isso é que ela abrange todos os aspectos da nossa vida, os interiores, os sociais, os espirituais, os políticos, os econômicos, enfim, abrange a totalidade da nossa vida. Bem, como é que Dorcas entra nesse processo aí? Trouxe um chazinho para o nosso encontro, gente. Como é que Dorcas promove, então, para a gente uma reflexão sobre a espiritualidade integral? Quando a gente abre a nossa Bíblia, lá no livro de Atos, capítulo 9, nós vemos uma descrição dessa mulher. Primeiramente, ela é chamada de discípula, e por aí a gente já tem uma primeira marca. Ela é alguém reconhecida como uma líder na comunidade e como uma seguidora de Jesus. Ela era notável por duas coisas: pelas boas obras e pelas esmolas que ela fazia. Nós temos aqui uma percepção de toda a importância de Dorcas, porque ela está se colocando aí como alguém que faz diferença no ambiente em que ela está. Essa era a característica mais evidente da sua espiritualidade. Entre tecidos, botões e agulhas, Dorcas manifestava o amor de Deus e levava vidas à transformação. Vemos isso de maneira muito específica no versículo 39, quando diz que muitas mulheres traziam ali diante de Pedro os vestidos e toda a produção que era gerada a partir do ministério de Dorcas. Vemos também na ação solidária que ela tem um elemento forte de consolo, porque o alvo do ministério de Dorcas eram as viúvas. As viúvas são citadas no Evangelho bíblico, são citadas também no livro de Atos muitas vezes, como uma parte integrante da comunidade de fé, mas também como uma classe específica que recebia a atenção da igreja. O fato de haver um grupo específico designado como viúvas também mostra para a gente que essas mulheres elas tinham um espaço bastante evidente na missão da igreja, o que nos faz perceber as necessidades, as carências, certamente os limites que muitas dessas mulheres também passavam por causa da sua condição social e econômica, também religiosa naquele tempo. Nós vemos aí, então, que a espiritualidade de Dorcas era muito prática e ela tem aí uma ação muito forte na comunidade. Como que isso pode ser um parâmetro para a gente hoje? Pensando naquelas linhas, naquelas questões que eu apresentei para vocês anteriormente, nós podemos fazer algumas afirmações. Bem, a espiritualidade de Dorcas promove mudanças interiores. Nós vemos que Dorcas é transformada, porque ao ser apresentada como discípula, isso já sinaliza que ela passou por um processo de conversão. Ela foi transformada a partir do seu encontro com Jesus e é reconhecida como uma discípula. Ela possui uma forte consciência da fragilidade social das mulheres do seu tempo e ela usa o seu talento como costureira para suprir as carências do próximo. Ela coloca a sua espiritualidade em ação. Ela percebe que aquilo que está acontecendo dentro dela precisa voltar para a comunidade sob a forma de algum tipo de entrega. Ela é uma mulher que exerce essa espiritualidade de uma maneira sensível e forte, porque as mulheres não apenas recebem as esmolas, não apenas recebem os vestidos, mas elas têm uma convivência com Dorcas. Isso parece muito forte para a gente no texto,
não apenas como algo que elas recebem, mas que através desse processo da costura também está sendo construída uma comunidade de mulheres. Ela é tocada pela pobreza e pela dificuldade que ela vê ao seu redor, porque o fato dela dar esmolas é notado. Então, isso demonstra para a gente que ou ela tem algum poder aquisitivo, ou ela é uma pessoa com grande habilidade para fazer captação de recursos e distribuir esses recursos entre as pessoas que mais necessitavam. A sua espiritualidade tem como característica mais evidente a solidariedade, que ela concretiza através de atos e serviços em prol das pessoas carentes do seu tempo. Não apenas isso. A espiritualidade de Dorcas também promove mudanças relacionais. Como é que essas mudanças acontecem? Quando nós observamos a maneira como Dorcas está ali na sociedade e esse grupo das mulheres, nós vemos que as mulheres eram um segmento social notadamente inferior, por uma série de razões, muitas delas podiam ser desprezadas. O fato de serem viúvas as colocava em uma situação de vulnerabilidade social, porque a maioria das mulheres não tinha como trabalhar naquele tempo. Dorcas promove uma mudança relacional muito grande. A gente percebe isso porque quando ela passa mal e falece, as mulheres a tomam, cuidam dela, cuidam do seu corpo, a colocam numa sala. E 2 homens vão à cidade de Lida, cidade onde Pedro está. E em nome de toda a comunidade, pedem a ele, por favor, venha aqui e nos ajude. Eles buscam uma mudança para aquela situação de morte daquela mulher. Então, a morte de Dorcas demonstra como toda a sociedade, homens e mulheres, agora investem para que a sua líder seja trazida novamente. A comunidade inteira se envolve. Dorcas ofereceu ajuda, mas também recebeu. Ela foi cuidada na enfermidade, cuidada na morte e foi zelada até o desfecho feliz da ressurreição. Uma espiritualidade que não leva a gente a mudar na maneira como a gente se relaciona com outras pessoas não pode ser considerada uma espiritualidade bíblica, portanto limitada e, portanto, não integral, se não envolver as outras pessoas e não mobilizar afetos para a transformação das realidades. A espiritualidade de Dorcas também tem um profundo efeito, ela promove alegria e ela promove contentamento. Como é que a gente vê isso? O serviço que ela presta a Deus por meio daquilo que ela faz gera nela e nas pessoas um senso de alegria e realização. As mulheres guardaram os vestidos e contaram para Pedro como era o relacionamento com Dorcas. Existe um sentimento, então, aí de realização, de encontro, de transformação. Não é difícil para a gente conseguir imaginar as rodas de conversa, os choros ali juntos, o compartilhar das vitórias, cada vez que Dorcas se reunia com essas mulheres para essas costuras. Entre essas costuras de tecido, a vida também está sendo costurada, a existência, o consolo, porque eram viúvas. Essas mulheres podiam estar ali vivendo o seu momento de luto e recebendo de Dorcas uma palavra de cuidado, pastoreio e cura interior. Assim também elas vão se amparando e gerando uma comunidade das viúvas, onde ninguém fica desamparado. Essa comunidade de viúvas encontra acolhida dentro da comunidade maior do corpo de discípulos, e as suas necessidades passam a ser percebidas e atendidas. Tanto é que, por causa do choro das viúvas, 2 homens vão à lida atrás de Pedro. E o desfecho dessa história é uma história de alegria e de superação. Quando a gente soma os retalhos da vida de cada mulher naquela comunidade, nós começamos a ver a plenitude da vida que o Espírito Santo de Deus concede através dessa cooperativa, vamos chamar assim, de costura que Dorcas funda naquela cidade. A espiritualidade de Dorcas, ela vai também provocar, espera um pouquinho. Gente, eu ainda tenho que me treinar mais aqui, né? Mas eu vou deixar assim mesmo para vocês verem que defeitos também fazem parte do processo. A espiritualidade de Dorcas também promove mudanças sociais. O serviço que ela faz não apenas ajuda aquelas mulheres num momento de dificuldade,
mas concede a elas dignidade. Ter uma roupa limpa, ter uma roupa nova, garante que a gente não está em uma situação ainda de maior vulnerabilidade. Não é? São pessoas que têm pelo menos a dignidade de ter uma roupa limpa para conseguir um trabalho, para estar bem diante da sua família, para ter aquela dignidade mesmo que uma roupa limpa nos traz. É como a gente lembra da parábola do pai bondoso que acolhe o filho pródigo. Quando ele volta, uma das primeiras coisas que o pai faz é trocar a sua roupa suja e esfarrapada por uma roupa limpa. A roupa limpa devolve para a gente a dignidade. Aqui mesmo, na 8ª região eclesiástica agora, nós vivenciamos de perto a experiência com o pastor George, lá no Rio Grande do Norte, que tem o projeto do banho social. Através daquele momento em que as pessoas tomam banho e recebem uma roupa nova, elas têm condições, inclusive, de fazer uma entrevista de emprego, de estar de uma maneira mais digna para poder solicitar algum tipo de ajuda e de ser reconhecida na sua dignidade humana. O serviço de Dorcas promove isso, promove mudanças sociais. E ali, então, essa comunidade de viúvas, que era uma classe específica, começa a mostrar para a gente esse processo da dignidade. E não apenas isso. Lembra que eu falei no começo que a mudança social, quando ela acontece, ela também promove o diálogo entre as classes? O fato de Dorcas aparecer como uma pessoa que dá assistência às viúvas, mas ela mesma não se encaixar nessa categoria, é o que o texto parece dar a gente entender, também mostra que a comunidade de fé, ela tinha intercâmbios entre pessoas de classes sociais diferentes. Essas trocas enlevavam e colocavam as pessoas em um mesmo lugar de dignidade diante de Deus por meio do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Não sabemos se Dorcas era rica, ou pobre, ou nobre, né? Mas provavelmente ela podia ser uma mulher casada, ela podia ser uma mulher com uma certa estabilidade. E o texto demonstra que ela sai da sua zona de conforto, do seu lugar social, do seu lugar acostumado, para ir ao encontro dessas mulheres, nas quais certamente, por necessitarem de vestidos, são mulheres desprovidas de recursos. Então, há uma justiça social na espiritualidade integral. Ela promove essas transformações, mas ela não promove isso como mero assistencialismo. Ela promove isso como um encontro de diferentes que podem servir ao mesmo Deus com dignidade e com integridade de vida. O que mais, então, a gente pode aprender, né, nesse processo? Que a espiritualidade de Dorcas promove fé e esperança no futuro. Há um olhar de alegria, de esperança, de possibilidades. A vida de Dorcas inspirou aquela comunidade a crer numa força que ia além dos limites da vida humana. Quando Dorcas morre, as mulheres procuram logo alguém que possa interceder a Deus e mudar aquela realidade. Se não fosse pelo encontro deles com Jesus, e se não fosse pela fé na ressurreição que Dorcas inspirou enquanto costurava, aquelas mulheres iriam ter mais um luto na sua vida. Mas agora elas creem que algo diferente pode acontecer. Elas mobilizam-se e os homens vão até Lida atrás de Pedro. O poder de Deus, que até ressuscita os mortos, é experimentado fisicamente na experiência de Dorcas. Essa fé leva aqueles homens e mulheres da comunidade a sair dos limites da sua vida, da sua cidade, do seu grupo social conhecido. Sinaliza, portanto, a fé na ressurreição naquele momento, mas também no último dia. Quantas daquelas mulheres que receberam de Dorcas um vestido, certamente não tiveram esse vestido acompanhado por uma oração, por um copo de água fresca, por um conselho sábio, por palavras confortadoras frente ao luto, à perda, à ameaça delas mesmas de não sobreviverem naquele estado de viuvez? Quantas vezes a palavra de Dorcas, além do seu vestido, foi fundamental para que uma mulher não desesperançasse diante da perda do seu marido ou dos seus filhos pequenos, ali sem suporte?
Dorcas alimentou a fé daquelas mulheres entre um ponto e outro no tecido, entre uma moeda e outra que ela dava como esmola para suprir a fome. E isso se projetou além da vida da própria Dorcas, quando ela adoeceu e morreu. Junto com um prato de sopa, uma cesta básica ou uma roupa doada, vai também, ou deveria ir, a nossa fé na transformação que Deus quer operar no mundo e em cada pessoa, mesmo que nenhuma palavra seja dita. Vai a mensagem transformadora de que Deus não nos quer na miséria, na desolação, não nos quer como mulheres e homens dissociados do mundo, isolados de uma família, rejeitados pelo sistema. Deus pode mudar a nossa vida, a vida de alguém, através dessa ação que acontece nessa espiritualidade, pelo que ela realmente é. Uma espiritualidade não estática, como eu falei desde o início, mas uma espiritualidade em ação, que se concretiza e concretiza a mensagem do Evangelho, que é essa boa nova de uma vitória sobre uma guerra na vida de quem recebe e em nós também. Na medida em que a gente compreende, então, na experiência de Dorcas, que a solidariedade é um dos mais profundos exercícios de espiritualidade, podemos ver a extensão que essa solidariedade pode alcançar. O alimento interior que transforma a vida, porque as viúvas se tornaram de recebedoras de vestidos e recebedoras de esmolas a mulheres que testemunham o poder de Deus para ressuscitar e que creem no porvir. Esse alimento interior é provido na mesma abundância e generosidade com que o pão é ofertado para quem tem fome. Uma coisa não exclui a outra. Lembra que eu disse no início que John Wesley falava da santidade social e da religião social? É justamente isso. Quando a necessidade é provida, o espírito também é alimentado. E quando o espírito é alimentado, a necessidade tem que ser provida. Uma coisa não exclui a outra. E aí, para lembrar Tiago, uma fé sem obras é morta e as obras sem fé são engodo. Mas juntas, essas duas coisas são um meio de graça poderoso e transformador. E nada pode ser mais espiritual do que isso, a integridade do Evangelho. O meu desafio a você é que possamos olhar para a vida de Dorcas como um exemplo de esperança e de superação para a gente. Minha gratidão a Deus por essa grande oportunidade que Ele nos dá de partilhar da Sua palavra. Finalizo dizendo a você o quão importante é que a nossa espiritualidade possa encontrar essa realização. O Evangelho, a santidade e a espiritualidade são as várias faces do que a gente chama da vida interior com Deus. A gente precisa viver essa vida como uma grande realidade, como algo que a gente não apenas fala sobre, mas que encontra respaldo naquilo que a gente vive no cotidiano. O que me desafia na história de Dorcas é que ela não vive a sua espiritualidade, nem a sua fé. Em nenhum momento aqui no texto aparece que isso acontece de modo especial, quando ela está no templo, quando ela está na igreja, nas casas, quando ela está no seu momento de adoração. É no dia a dia, no cotidiano, nas coisas mais singelas que ela faz, é que a gente percebe como a sua vida inteira respira o Evangelho e como ela foi transformada e acolhida por Jesus e ela empenha todos os seus esforços para que a vida de Cristo seja abundante àqueles que estão ao seu redor. Eu desafio você a olhar a história de Dorcas sob um novo prisma a partir do que a gente está refletindo hoje, a levar essa experiência também para o seu cotidiano. Quem sabe, eu e você não somos costureira, eu não entendo nada de costura, mas quando eu escrevo, eu estou impactando a vida de alguém. Quando eu prego, eu estou impactando a vida de alguém. Quando eu estou na minha célula, eu também estou vivendo isso. Quando eu trabalho no meu cotidiano, fazendo coisas que absolutamente, a princípio, não tem nada a ver com igreja ou pregação, mas se eu estou ali entregando meu coração, vidas estão sendo tocadas e eu mudo realidades ao meu redor. Em suma, uma espiritualidade integral é uma espiritualidade transformadora e ela alcança todas as dimensões da vida do ser humano
em qualquer aspecto e dimensão que esse ser humano necessitar, porque uma espiritualidade integral anuncia vida abundante. E uma vida abundante é uma vida em todos os sentidos. Desafio a você a sair pelos caminhos da missão, vivendo esse tipo de espiritualidade. Você não precisa ser uma grande pregadora. Quem sabe, como Dorcas, você só tem uma agulha e uma linha. Como Dorcas, você, professora, tenha um giz. Como Dorcas, você, dona de casa, tenha a maneira como você cuida da sua família. Mas Deus está chamando você a fazer diferença neste tempo. Que o Senhor te abençoe.